Como deu tempo, né? Por enquanto aqui, poucas dúvidas, live. Quem tiver dúvidas pode ir colocando aí no chat que a gente vai respondendo, a gente vai conversando, a gente vai sobre o mercado aí em geral. Então vamos trazer do Helg, né? Teoricamente é um fundo que não cumpre os critérios para participar aqui do programa, digamos assim. Para quem não acompanha o Arthur, quando faz o programa, ele bota a linha de corte de 10 mil cotistas. E o Helg não tem perto, tem 7.500 cotistas, mas como a REC é uma gestora conhecida, tem vários fundos, é até um gestor que está sempre dando entrevista aqui no Fatos Relevantes, né, o Moise. E como foi um tema que eu vi algumas pessoas postando entendimentos errados e algumas coisas que não eram tão completas, que não eram tão... algumas interpretações estranhas, eu vou trazer aqui e quero também trazer um alerta que eu acho que pouca gente percebeu. Então, vamos lá. 27 de abril, o REC Logística, o Helg 11, administrado pela BRL Trust e gerido pela REC. Fundo com 7.506 cotistas. Então, o fundo comunica que a partir de maio de 23, a remuneração do gestor não será distribuída ao mesmo. Errei aí na concordância. A remuneração não será distribuída ao mesmo. Referido valor será provisionado contabilmente como despesa do fundo. Em oportuno, a distribuição da remuneração... Em momento oportuno, a distribuição da remuneração provisionada será efetuada. Ou seja, a partir de maio agora, né, a partir agora de terça-feira, né, segunda é feriado, o Helg não vai efetuar o pagamento à REC da taxa de gestão. Fato. Isso não quer dizer que a REC está abrindo mão da sua taxa de gestão. A gente eventualmente vê alguns casos de alguns gestores que abrem mão da taxa de gestão, seja de maneira total ou parcial, quando o fundo tem alguma dificuldade, quando o fundo tem algum problema, quando as receitas do fundo estão comprometidas, quando as cotações estão caindo por um problema qualquer, XYZ. A gente, às vezes, vê alguns gestores dizendo que estão abrindo mão da sua taxa de gestão por 6 meses, 12 meses, coisa assim. Não é o caso aqui. O que não será feito será o pagamento. Mas a taxa de gestão segue sendo provisionada na contabilidade do fundo. Ou seja, o fundo ele vai pagar a taxa de gestão num momento futuro. Ok? Então, deixando muito claro, a despesa ainda existe. Ela só não será liquidada, ela não será paga agora. Certo? Então, isso, claro, tem o ponto positivo ao fundo do fundo ficar com um pouco mais de caixa. O fundo fica, assim, com mais caixa, porque, claro, ele não pagou essa despesa, mas lá na frente, quando o fundo estiver numa situação mais equilibrada de despesa e receita, esse passivo, digamos assim, eu não quero falar dívida porque dá a impressão de que tem juros ou que está em atraso, mas esse valor não pago vai ser acertado. Não é informar no Fato Relevante se vai ser pago de uma vez só, se vai, não, vamos pagar isso pingadinho, etc. Só fala que em momento oportuno. Até porque, claro, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, o que não vai, se o fundo, quando que o fundo vai estar com as contas melhor equilibradas, etc, etc, etc. Mas, nesse momento, pelo menos o fundo preserva um pouco mais de caixa. E aqui vem um alerta. O Helg está saindo do
IFIX. Para quem não sabe, o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, como o Ibovespa é das ações. O IFIX, assim como seu irmão Ibovespa, tem a sua carteira reavaliada de 4 em 4 meses, a cada quadrimestre. É um processo matemático, tem toda a metodologia explicada no próprio site da B3, não é um conselho de sábios que se senta numa mesa redonda à luz de velas e decide quais ações entram e saem do IFIX. Também não é um conselho de magos que se senta ao redor de uma mesa e decide quais são os FIIs que entram e saem do IFIX. É um processo matemático. Então, as carteiras são quadrimestrais, janeiro a abril, maio a agosto, setembro a dezembro. 4 em 4 meses. Então, agora na virada de abril para maio, a gente passa a ter, então, uma nova carteira. Entram alguns fundos, saem alguns fundos, há também um reajuste de pesos, alguns fundos aumentam de peso, outros diminuem de peso, conforme os processos, os cálculos matemáticos que estão lá no site da B3, e o Helg está sendo excluído. A gente tem mais ou menos 3 ou 4 fundos que estão entrando, 3 ou 4 fundos que estão saindo do IFIX nessa rodada agora, do primeiro para o segundo quadrimestre. E aí a gente tem dois impactos, digamos assim. Um mais teórico, outro mais prático. O mais teórico. Geralmente, fundos que estão no IFIX têm mais cobertura, são mais acompanhados, seja pela mídia, seja por canais do YouTube, seja pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp e Telegram e tudo mais. É natural que fundos que estejam no IFIX recebam uma atenção do mercado maior do que fundos que estejam fora do IFIX. Sempre foi assim e sempre será. Então, o Helg, então, passa a estar fora do holofote que o próprio IFIX traz. Isso não dá para mensurar, isso quer dizer que vai acontecer isso, mas a tendência é que fundos que estão fora do IFIX vão perdendo a atenção do mercado, vão perdendo liquidez, tendem a se tornar fundos menores na hora que tem que fazer uma emissão, tem um pouco mais de dificuldade, porque exatamente não tem visibilidade, não tem cobertura. E o mais importante está no regulamento do Helg. Vamos lá. No regulamento do fundo, diz lá que a taxa da gestão, né, a taxa que a REC recebe, a taxa que o fundo paga, a taxa que o fundo paga para a REC é de 1% do valor de mercado do fundo, se o fundo estiver no IFIX. E é de 1% do valor patrimonial do fundo, se ele estiver fora do IFIX. Esse valor é ao ano, né? 1% ao ano. Seja de um ou seja do outro, é 1% ao ano. Então, aqui, deixo um alerta, não estou inventando informação, não é opinião, não é uma interpretação, é só a leitura seca dos dados. Vou pegar aqui minhas anotações. Hoje, o fundo, né, ele está cotado a 49,38. Considerando que ele tem 1.300.000 cotas, falando em redondos, o valor de mercado dele é cerca de 65 milhões, 66 milhões praticamente. 66 milhões. Já o valor patrimonial de cota é quase o triplo disso. É de R$ 122. Então, o valor de mercado é 49,50 e o valor patrimonial é 122. O valor de mercado global do fundo, como eu falei, 66 milhões aproximadamente, e o valor patrimonial dele é de 163 milhões. Então, se a gente considerar que a taxa de gestão é 1% do valor de mercado, se o fundo está no IFIX, 1% do valor patrimonial, né, o VP,
Se o fundo não está no IFIX, isso significa que a taxa de gestão é de 660 mil ao ano agora, neste momento, e passa a ser 1.600.000 a partir da semana que vem, ao ano. Tudo aqui eu estou falando ao ano, né? Isso é mensalizado. Mas é ao ano. É isso. Então, tudo bem, o fundo não está pagando agora, né? O fundo não vai pagar isso agora, não vai desembolsar essa taxa de gestão que triplicou, saiu de 50 mil por mês para 150 mil por mês, não vai pagar agora, mas em algum momento ele vai pagar. Em algum momento ele vai pagar, em algum momento isso